Então vamos ler, irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9 primeiro, para falarmos sobre Saul. E a pergunta que não quer calar é a pergunta que todo mundo faz, né? Saul foi escolhido pelo povo ou foi escolhido por Deus? Que é a pergunta, são as coisas que as pessoas falam, né? 1 Samuel capítulo 9, do versículo 1 em diante. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate, trineto de Afia, que tinha um filho chamado Saul, de boa aparência, único entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de seu pai se extraviaram. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Atravessaram todo o território e não as encontrou. Chegando em Zuf, Saul disse a seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a se preocupar conosco. E o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez nos aponte o caminho a seguir. E Saul disse: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida acabou, não temos presentes para levar ao vidente. O que oferecer? E o servo respondeu: tenho 3 gramas de prata, darei ao homem de Deus para que nos aponte o caminho a seguir. Porque antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta era chamado assim. Saul concordou e disse: vamos. E foram em direção à cidade onde Samuel estava. Ao subir a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram: o vidente está na cidade? E responderam: sim, está ali. Apressem-se, chegou, porque o povo vai oferecer sacrifício no altar. Quando entrarem na cidade, o encontrarão antes que suba ao altar no monte para comer. E o povo não começará a comer antes que ele chegue, pois deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados vão comer. Subam agora e logo o encontrarão. Foram à cidade e, ao entrar, Samuel vinha na direção deles. No dia anterior, antes da chegada de Saul, Deus havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, e você vai ungí-lo como líder do meu povo. Ele libertará Israel da mão dos filisteus. Ouvi o povo, o seu clamor chegou até mim. Então, quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: é este o homem que falei, ele governará Israel. Que apesar de todas as experiências que Israel tinha tido com o Senhor, ele não queria o governo de Deus. Apesar de toda a dedicação de Samuel, ele não queria o governo do profeta. Apesar da aliança que ele tinha, que os hebreus tinham com Deus, da maneira como Deus os tratava, eles não queriam mais aquele modelo, eles queriam ser como as outras nações. E isso, como nós já falamos aqui, é resultado da queda, não tem a ver com a cultura, tem a ver com a queda, com o pecado, né? A criatura rompeu com o Criador e não quer mais se submeter ao seu governo. Isso está claro na Escritura, já vimos isso várias vezes, não tem a ver só com o país ou com o modelo de estrutura, de sociedade que eles tinham, mas tem a ver com a queda mesmo, é uma ruptura. E aí no capítulo 8 de Samuel, o povo pediu o impeachment de Deus, não queremos mais que Deus governe sobre nós. Até no texto parece que é Samuel que está sendo rejeitado. Samuel reclama, diz: Senhor, o povo não me quer mais. Mas Deus diz para ele assim: não é você que o povo não quer mais. O povo não quer mais que eu governe sobre ele. Então esse é um texto muito tranquilo. Nós já estudamos sobre isso. E se você não assistiu, eu recomendo que você assista depois essa palestra, o impeachment de Deus, que fala exatamente desse sentimento de ruptura que o povo de Israel tem. Então o povo clamou por um rei. Queremos um rei, queremos um rei, nos dê um rei, queremos um rei como as outras nações têm, porque o modelo deles era diferente.
E aí, como nós lemos aí no capítulo 9, no capítulo 10, Saul vai se tornar o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, né? Até do nome de Saul que vem Saulo, que vira Paulo. Saul, Saulo, Paulo. Vem dessa mesma tradição. No nosso ambiente religioso, nas igrejas, tem um senso comum, que de vez em quando você escuta, né? Qual é o senso comum? Que Saul foi escolhido pelo povo e Davi foi escolhido por Deus. Já ouviram essa frase alguma vez? Que Saul foi a vontade do povo e Davi foi a vontade de Deus. Né? Lembra daquela frase famosa? Eu escolherei um homem segundo o meu coração. Nós vamos chegar nessa frase depois. Então as pessoas pegam esse texto para dizer que Saul foi escolhido pelo povo. E tem gente que diz que Saul foi escolhido porque ele era bonito, porque ele tinha beleza, porque ele era alto, porque ele era forte. De vez em quando tem umas pregações assim, né? Você que fica olhando para a aparência não é tudo. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi essas mensagens muitas vezes. Como dizia a vovó tem um ditado bem bacana do tempo que eu era criança, que beleza não põe mesa. Já viram esse ditado? Beleza não põe mesa, beleza não se põe à mesa, e beleza e formosura não dão pão nem fartura. E as pessoas pregam e ensinam os ditados como se fossem Bíblia. Que você escolhe a liderança, os líderes, os obreiros, os reis, porque eles são bonitos, porque eles têm aparência, porque eles falam bem. Até hoje isso está no nosso meio. Você vem aqui, dá uma aula, prega, estuda, aí vem o irmão e diz assim: eu não estudei, eu não sei falar, eu falo tudo errado, eu sou burro, mas o Espírito Santo me usa, não é assim? E a igreja comemora. Até hoje ainda existe entre nós esse sentimento de que a preparação, que a qualidade, que a beleza, que a postura, que a eloquência são ruins, que bom mesmo é ser ruim. Inclusive, quando eu era mais jovem, eu lembro que às vezes um irmão ia cantar, ou pregar, ou ensinar, e às vezes fazia tudo errado, mal feito, desafinado, e alguém dizia assim: tá ruim, mas é para a glória de Deus. Ou tá ruim, mas fez com o coração sincero. Porque parece que entre os cristãos e entre os servos de Deus há uma resistência à cultura, à arte, à inteligência. A inteligência é ruim, a teologia faz mal, essas coisas que nós já falamos aqui. E isso acabou se transformando em ditado, e a gente acaba levando isso para o texto e diz assim: tá vendo? Saul foi escolhido porque ele era bonito, porque ele era esperto, porque ele era alto, porque a família dele tinha dinheiro, e não era isso que Deus queria. Deus não queria escolher, foi o povo que escolheu. E Davi não, Davi é o cara que Deus escolheu. Isso é o que todo mundo fala. A gente pode até não dizer que é todo mundo, mas muita gente fala isso e acredita nisso. Entretanto, o que a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, é que a falta de conhecimento sobre a Escritura, ela tira a clareza do texto e muda o nosso foco. Porque a história não é sobre Saul, nem sobre Samuel. A história é sobre Deus, é sempre sobre Deus. E a gente ficar discutindo esse tipo de coisa como se fosse verdade, acaba tirando o nosso foco para aquilo que a Escritura está nos ensinando. Eu não sei se vocês repararam na leitura, mas a circunstância em que Saul surge como candidato ao trono, ela é totalmente ocasional, ela é totalmente sem querer. Não tem um plano. Vai acontecendo. Simplesmente acontece. É só você acompanhar a história comigo. Primeiro, os animais do pai de Saul se perdem. É assim que começa a história. Depois, o pai manda Saul atrás das jumentas lá e ele fica procurando por elas no campo. 3 dias se passaram, ele procurou por todo o território, não encontrou, e ele ficou perdido e sem alimento para poder continuar, tinha que retornar. Aí, Saul pensa em desistir. O que parece ser, inclusive,
uma atitude, uma postura comum em Saul, que depois nós vamos ver se repetindo. Não sei se vocês repararam também no capítulo 10, que no momento incrível em que ele está prestes a ser proclamado rei, ele se esconde. Vocês viram? Ele fica escondido. Ele fica ali com medo. Ele é um camarada meio reticente, assim. É algo que é comum na vida dele e que nós veremos depois em outras cenas. O servo de Saul diz assim: não vai embora, procure o vidente, que era assim que eles chamavam, que é Samuel. E ele vai procurar Samuel não porque ele quer uma profecia ou porque ele tem algum intento, mas porque ele quer achar as jumentas do pai dele. E ele conhece Samuel por reputação, mas nem pelo nome ele conhece. Ele sabe quem é, que ele está ali, já ouviu falar, então vai atrás dele. E aí eles decidem pedir ajuda ao homem de Deus. E você pode observar que a relação dele com Samuel não é nenhuma relação de fé, de devoção, não. Eles querem meio que pagar pela informação, né? Oferecer algum presente, agradar o profeta para que ele os ajude. Eles pedem informações às jovens que estão por perto, oferecem ao profeta uma moeda de prata e acontece então o encontro que mudaria a sua vida. Só que ele ainda não sabe. Tudo isso está rolando e Saul não sabe. E, na verdade, só quem sabe o que está acontecendo é Samuel. E Samuel sabe, porque o capítulo 10 vai nos dizer que no dia anterior, no capítulo 9 e 10, no dia anterior Deus havia dito a ele que isso ia acontecer. Nem Samuel também planeja esse momento. É um momento totalmente inusitado e Saul está perdido nessa situação. E é depois desse encontro provocado por Deus que acontece a revelação. Saul não conhece Samuel, não tem ideia de quem ele é, e antes de perguntar alguma coisa, ele ouve coisas inesperadas, porque ele pergunta sobre as jumentas, e Samuel solta uma frase impactante. Ele diz assim: a quem você acha que pertence tudo o que existe de precioso em Israel? Ele leva um susto, ele não esperava ouvir isso. Na verdade, tudo o que existe de mais precioso pertence a você e a sua família. Ele não sabe, ele não imaginava que isso ia acontecer. Saul é informado sobre as jumentas por Samuel. Ele tem respostas para perguntas do coração. Samuel deixa tudo preparado. Vocês perceberam que tem um plano? Tem um jantar, tem convidados, tem comida pronta para servir. O prato de Saul está reservado, já está tudo pronto, tudo no esquema. E a bomba é deflagrada, porque nem Saul, nem o servo, nem a família dele e nem o povo de Israel sabia que isso estava acontecendo. Essa bomba, ela é deflagrada por Deus. A coisa é tão inusitada, tão repentina, tão inesperada, que Saul volta para casa e não conta para ninguém. Quando o tio dele pergunta, ele fala das jumentas, mas ele não fala que Samuel disse que ele vai virar rei. Ele não conta. Talvez ele não tenha acreditado, talvez ele esteja esperando acontecer, talvez ele esteja com dúvida, talvez ele esteja com medo, tudo isso é conjectura, mas de fato o que a gente percebe é que esse plano é um plano de Deus, na mão de Deus, que não passa por Saul em momento nenhum. Ele é só um instrumento de Deus para algo que o Senhor pretende fazer. Deus está preparando um caminho para o seu povo. Tudo bem? Essa é uma passagem bem interessante, que novamente comprova o que nós já meditamos aqui várias vezes, que a obra é de Deus, a glória é de Deus, o plano é de Deus, o poder é de Deus. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Só isso. Ou como diz o Novo Testamento, somos lavoura de Deus. Ou trabalhadores na lavoura de Deus. Mas é tudo de Deus. Não tem um plano acontecendo. Tem nada acontecendo. Tem só um anseio do povo de Israel que não deseja mais se submeter àquele governo espiritualizado, místico, mas deseja um governo como os governos dos outros países, das outras nações. A quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família do seu pai? 1 Samuel 9:20. É a pergunta
bombástica que Samuel faz a Saul, uma pergunta que ele não esperava ouvir. E a resposta de Saul é boa, porque Saul diz: eu sou benjamita, o menor da menor tribo de Israel, e a minha família é a mais insignificante de todas as famílias da tribo. O que é uma resposta parecida com a resposta de Moisés, quando diz que não é ninguém, parecida com a resposta de Gideão, quando diz que não é ninguém, parecida com a resposta de vários e vários personagens da Bíblia que dizem: quem sou eu? Como eu posso? Diante do que Deus apresenta, as pessoas se sentem normalmente incapazes, desqualificadas e despreparadas para fazer. Esse ponto aqui do texto nos faz lembrar coisas que nós já falamos aqui, de como toda essa narrativa religiosa muitas vezes é mentirosa, né? Que diz que nós somos isso, nós somos aquilo, que Deus está levantando pessoas para fazer coisas grandes, incríveis, poderosas, e muita gente bate no peito, como você vê na internet: eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou ungido, Deus me separou. Mas quando nós olhamos para os textos da Bíblia, o que nós vemos? Que sempre que o Senhor revela um plano, um projeto, uma ação, a reação do homem é sempre medrosa, sempre reticente, e sempre pede para Deus chamar outro, sempre. Por favor, chama outro, porque eu não vou conseguir. É a mesma reação de Saul. Diante da grandeza de Deus, o homem se sente pequeno demais para realizar. E aí, o que Samuel diz para ele? O Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Então não foi Saul que se apresentou como candidato a ser rei, que ele nem sabia que isso estava acontecendo, e não foi o povo que o apresentou como possibilidade. Foi Deus que o escolheu de forma inusitada, como também vai escolher Davi de forma inusitada, como também vai escolher Jeroboão de forma inesperada, como também vai separar Salomão dentre os filhos de Davi de forma inesperada, como fez com José, como fez com Ruth, como fez com Esther, como fez com um monte de gente várias e várias vezes. Sempre escolhe alguém que nenhum de nós escolheria, porque está fora do nosso radar. Saul está no radar de Deus, mas está fora do radar da população. Deus o escolheu. Então essa palavra ungido, né? Unção tem a ver com escolha, não tem a ver com poder, nem com autoridade, nem com espiritualidade, tem a ver com escolha. Ele será o representante de Deus no governo de Israel. A Bíblia diz ainda no capítulo 10, versículo 6, que o Espírito do Senhor, como disse Samuel, se apossará de você, você será um novo homem. É uma promessa de Deus. Ou seja, ele não tem as habilidades necessárias para ser um rei, ele não está pronto, mas Deus o transformará para que ele ocupe aquela posição. É um chamado que vem junto com uma preparação de Deus. Deus vai capacitá-lo. E o fato de Saul aparecer profetizando no meio daqueles homens, junto com eles, é um ato público onde Deus mostra publicamente, para quem pudesse ver, para quem quiser ver, que Saul tinha o Espírito de Deus habitando nele. É Deus que coloca sobre ele. O texto diz ainda que depois que todos esses sinais se cumprissem, Deus estaria com ele. E aí vem a frase que para mim é a frase mais incrível da Bíblia, irmãos, nessa história: Deus mudou o coração de Saul. Está lá no versículo 9 do capítulo 10. Deus mudou o coração dele. Olha só que texto incrível. Nem essa opção de mudança foi dada a Saul. Foi assim, ó, de repente. Nem essa coisa, não, eu preciso me preparar, eu preciso de um tempo, eu preciso pensar. Não deu para nada, não. Ele chegou
já chegou chegando, já chegou sendo chamado, vocacionado, preparado, revestido e transformado. O que mostra para nós que quando Deus age, age com total liberdade e autonomia. Não depende do homem para absolutamente nada. E aí Samuel reúne o povo de Israel, reúne todas as tribos e faz a pergunta: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre vocês. Ele não apenas era alto, né? Que o texto diz que todo mundo batia no ombro, né, de Saul. Não apenas tinha destaque físico, como ele também recebeu de Deus o destaque. E o povo gritou: viva o rei! Viva o rei! Então vamos lembrar o que nós falamos no início da mensagem hoje. O senso comum religioso. Saul foi escolhido pelo povo e Davi foi escolhido por Deus. É o que todo mundo diz, né? Mas qual é a verdade bíblica? Que Saul foi apresentado por Deus a Samuel e ao povo. Na verdade, quem escolheu Saul foi Deus. Foi Deus que escolheu Saul para ser rei. O escolheu, o separou, o chamou, o revestiu, o capacitou, o transformou e colocou a coroa na cabeça dele e acabou. Foi assim que funcionou. Foi rápido. E foi uma ação divina. E aí a Bíblia vai nos mostrar com isso que a história bíblica nunca é sobre homens, mas é sempre sobre Deus. Nunca é sobre homem, é sempre sobre Deus. Quando você lê o texto sem meditar nele, e se você lê o texto permitindo que ideias de fora contaminem a sua mente, pode parecer às vezes que Israel agiu com autonomia e fez o que quis, mas a Bíblia vai dizer que o povo de Deus, que é de sua propriedade, que foi marcado por ele, que foi tocado por ele, nunca fará o que quer. É propriedade de Deus, é governo de Deus. É Deus que governa, comanda, controla e conduz. Da mesma forma, fazendo uma aplicação muito prática para a nossa vida, se nós nascemos de novo, de verdade, e fomos marcados pelo Espírito de Deus, de verdade, nunca mais agiremos com autonomia. É Deus que nos guia, direciona, controla e governa a nossa vida poderosamente. Tirando essa transformação incrível que Saul sofreu, que é uma transformação inclusive mais incrível do que a que Davi vivenciou, porque Davi, para ser rei, teve mais de 35 anos de caminhada, de preparação, de formatação. E Saul não, foi rápido. O que também nos mostra que Deus não tem um padrão. Com alguns age de uma forma, com outros age de outra forma, e ponto final. Há quem Jesus tenha curado estendendo a mão, há quem Jesus tenha curado com uma palavra, há quem Jesus tenha curado à distância. Não há um padrão na ação divina. Mas tirando isso, o que nós podemos aprender com essa história incrível? Interessante, intrigante, inquietante. Então quero convidar você a ler comigo um texto que está em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 em diante. É 14 ou é 14? Deuteronômio capítulo 17, do 14 ao 20. Diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, e vocês disserem: queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Opa! Parece que Deus já havia previsto, revelado, dito que este desejo de Israel aconteceria muitos séculos antes. Não foi uma novidade.
Já está previsto na lei de Moisés que isso ia acontecer. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Bom, outra novidade para nós. Parece que sempre haverá um rei que Deus escolherá. A escolha é sempre de Deus. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja de Israel. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Não deverá tomar para si mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Não deverá acumular prata e ouro. Quando subir ao trono, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está aos cuidados do sacerdote para o seu próprio uso, e deverá ter sempre essa cópia consigo, e terá que ler todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, e a cumprir todas as palavras da lei e todos os seus decretos. E isso fará com que ele não se considere superior aos seus irmãos, e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Olha que texto importante para nós, irmãos. Parece que Deus já havia dito para o povo de Israel que esse momento chegaria, e sabendo que esse momento chegaria, ele já tinha dado ao povo de Israel as instruções claras sobre como o povo deveria agir ao escolher um rei. E neste texto de Deuteronômio 17, está ali o modelo do que significa ser um rei segundo o coração de Deus. Esse texto é importantíssimo para nós. Ser segundo o coração de Deus não quer dizer que é uma escolha subjetiva, do tipo, amei Jacó de Esaú. Do tipo particular, gosto dele, não gosto de você. Gostei desse, escolhi, aquele ali foi vocês que escolheram. Não é isso que significa o texto. Ser um rei segundo o coração de Deus significa estar enquadrado dentro daquilo que o texto de Deuteronômio está revelando. O que o texto está dizendo? Que o rei não pode se encher de riquezas, nem de mulheres, nem de poder, para que não fique presunçoso, nem arrogante, muito menos soberbo, nem se sinta superior aos seus irmãos, porque o modelo de governo de Deus é um modelo de serviço e não de domínio. Entende a diferença? O rei que representa Deus é um rei que serve e não que domina. É um rei que é igual e não que é superior. É um rei que é humilde e não é poderoso. Porque, na verdade, quando esse rei governa, Deus está governando. Deus está governando através dele. Esse é o modelo que está previsto em Deuteronômio, que deveria se cumprir na vida de Saul, na vida de Davi e na vida de quem viesse depois. E é isso que o povo de Israel ainda não entendeu. Ele acha que se o rei assumir o trono, na verdade, não será mais um governo divino, mas um governo humano. Entretanto, o que a lei está prevendo é que todo líder humano, na verdade, deve ser um instrumento de governo de Deus. Esse é o modelo, esse é o projeto que está na lei, que deveria se enquadrar agora. Por isso Deus escolhe Saul, o capacita, o prepara, coloca o seu espírito dentro dele, muda o seu coração para que Saul o represente. E no texto a gente vê também, podemos ver claramente, como é esse modelo, né? Como é o modelo da monarquia que Deus está estabelecendo. Deus fala com o profeta fala com o rei, e o rei então age de acordo com a vontade de Deus. Parece que ao lado de cada rei sempre haverá um profeta falando em nome do Senhor, para que o rei cumpra as ordens
e faça acontecer. Deveria ser assim o reinado. E é assim que Deus está prevendo e propondo. Então, o rei do povo deve ser o rei de Deus. Mas não é isso que o povo quer, né? O povo quer um rei para si, e não um rei que represente o Senhor. Por que Deus escolhe Saul? Separa Saul, coloca sobre Saul seu espírito, o capacita, muda o seu coração. Por que Deus faz isso? Para que Saul conduza o povo de Israel de volta para o Senhor. Para que Saul represente o Senhor. Para que Saul transmita a palavra do Senhor. Para que Saul faça com que o povo de Israel ande debaixo da graça e da autoridade de Deus. Mas não é isso que vai acontecer. Na verdade, poucas vezes isso vai acontecer com todos os reis, inclusive com Davi. É isso que a Bíblia vai nos mostrar. O ser humano é muito limitado e muito caído para que ele consiga refletir Deus como é necessário. Como deveria ser o rei do povo? Deveria ser escolhido por Deus, não deveria ter foco na guerra, porque ele não deveria se tornar um conquistador. Tem um momento da Bíblia que Davi olha do seu palácio e diz: nossa, quantas coisas eu conquistei. Ele se sente o conquistador. O rei não podia ser um conquistador. Os reis das outras nações, sim. O rei de Deus, jamais. Vou voltar aqui, ó. Todo líder de Deus deveria ser escolhido pelo Senhor. Então nós deveríamos nos perguntar se nas nossas igrejas e comunidades de fé os líderes são escolhidos por Deus ou pelas pessoas, ou por si mesmos. Todo líder de Deus não deveria ter foco na conquista, porque o servo de Deus não é empreendedor. Ele só deve empreender se Deus assim o fizer e se assim desejar. Então nós deveríamos nos perguntar por que há tanto espírito empreendedor entre as nossas lideranças religiosas. O rei de Israel jamais deveria retroceder ao Egito. Depois nós vamos ver que vários reis de Israel fizeram acordos com o Egito, porque Deus os arrancou de lá. Então não deveriam voltar para lá, mas eles retornam. O rei de Israel não deveria multiplicar as suas mulheres. Realmente, né? Davi não teve muitas mulheres. Salomão, então, né? Nada. Quase não teve nenhuma. Não terá riqueza como objetivo. Nossa, como eles eram pobres, né? Não terá riqueza como objetivo. Observem mais uma vez, irmãos, como Jesus nos ensinou que o amor ao dinheiro, que o amor à riqueza é o que mesmo? E onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Lembra de um rei famoso que ficou doente? Teve uma chaga no seu corpo? E o profeta Isaías disse que ele iria morrer? E ele virou-se para a parede, começou a chorar, com a cabeça inclinada, pediu a Deus misericórdia. Lembra dessa história? Ou inventei ela agora? E Deus disse para ele: não, eu vou te dar mais um tempo, mais alguns anos de vida, para você viver feliz. E aquela doença terrível foi curada. Foi uma história tão incrível, tão sensacional, tão espetacular, que vieram homens de vários países para ver aquele milagre. E quando eles chegaram, principalmente os príncipes da Babilônia, que era o maior império que havia, eles disseram: o que houve com você? O que aconteceu? Fale de você, fale dessa coisa incrível. O que ele fez? Ele falou do Senhor, do seu poder, da sua graça. Não, ele mostrou a sua riqueza, o seu poder, o tamanho da sua conquista, do seu domínio, os seus vasos de ouro, seus talheres de prata, as coisas que ele tinha, porque tudo isso sobe
ao coração do homem. Então o rei não podia ter riqueza. Ele tinha que ser humilde. Exatamente como o nosso Senhor, que é rei, o Senhor Jesus, é humilde. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele deveria conhecer e obedecer a palavra. Vocês viram o que diz o texto de Deuteronômio? Que uma cópia da lei deveria ser feita, uma coisa que era exclusiva dos levitas, deveria ser entregue ao rei, para que ele ficasse com aquilo e meditasse todo dia. A mesma recomendação que Deus deu a Josué: tão somente medite na minha lei de dia e de noite. As mesmas recomendações. Isso mostra que na obra de Deus, no reino de Deus, toda a liderança deveria servir para isso. Para quê? Para ser voz de Deus, para representar Deus, para levar o povo à presença de Deus, sem arrogância, sem desejo de poder, sem desejo de conquista, sempre com o coração humilde, igual aos seus irmãos, para que todos os homens pudessem saber quem Cristo é, quem o Senhor é. Mas não é isso que acontece. Ele deveria ler, meditar e cumprir a palavra, e deveria ter o coração humilhado. Humilhado. Coisa que nenhum deles tem. Nem Davi. E é isso que os irmãos têm que prestar atenção no texto. Muito se compara Saul com Davi, como se Saul fosse o patinho feio da história e Davi fosse o cara mais virtuoso que existe no planeta. Não é verdade. Nesse momento aqui do texto, nessa passagem que nós lemos, Saul está com tudo, irmãos. Está na bênção. Está no lugar especial. Está ungido. Está com o coração pronto. Ele é um grande homem de Deus nesse momento. Teve o seu momento. Davi teve o seu momento. Salomão teve o seu momento. Uzias teve o seu momento. Ezequias teve o seu momento. Todos eles têm o seu momento de presença de Deus, de graça de Deus, de unção de Deus, de virtude de Deus. E todos eles em algum momento se desviam, tropeçam, erram, ficam arrogantes, falham, mentem, se comprometem. Todos eles. Por quê? Porque são homens. E os homens são assim. Somos ingênuos se acharmos que possa existir entre nós, em algum momento, uma liderança que não se corrompa, que não se venda, que não tropece, que não fale, que não fraqueje, que não se engane. Seria ingenuidade nossa. Entretanto, o que a Bíblia vai dizer é que a religiosidade acaba gerando em nós essa ilusão, como fruto de como se fosse um feitiço, né? Nós ficamos enfeitiçados, nos apaixonamos por homens, por pessoas, por líderes. Há um sentimento entre nós, principalmente na religião, que sempre aponta para uma coisa meio que messiânica, sabe? Nós sempre temos a tendência de achar que os líderes que nós seguimos são meio que messias na nossa vida e não conseguimos enxergar neles a fragilidade, a fraqueza, a humanidade. Só enxergamos neles essa divindade. E eles se comportam assim. Eu não sei o que é pior, sinceramente. Se é a nossa incapacidade de ter uma postura crítica para que a gente não se iluda, ou se é o coração do homem, do líder, que em algum momento realmente acha que está com tudo, que é igual a Deus, ou que é um Deus mesmo. Por isso que tem essa recomendação de Deus, para que o rei fique humilde, para que ele se comporte. Então Saul não é escolhido pelo povo, ele é escolhido por Deus, mas ele vai tropeçar, como Davi também vai tropeçar, e todos os homens vão tropeçar. Então a pergunta que não quer calar, e é aqui que eu termino hoje,
Será que existe um líder na história, no mundo, nas nossas igrejas, capaz de expressar a vontade do Senhor de forma tão clara, sem perder o próprio rumo? Será que existe alguém que nunca vai tropeçar, irmãos? Que nunca vai falhar? Que vai ser sempre verdadeiro até o fim? Bom, então vamos ler para a gente fechar Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, do versículo 1 até o versículo 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. O que o texto de Hebreus vai nos ensinar? Que Jesus é o único para nós cristãos, é o único que foi capaz de expressar com clareza a exata expressão do ser de Deus. Além de Jesus, ninguém. Todos eles falharam. Nesse sentido, vale algumas reflexões. Primeiro, que a gente mete o pau em Saul exageradamente. Perdoa Saul, irmão. Libera o teu perdão para Saul. Ele não merece carregar esse peso todo. Segundo, é que nós também aliviamos Davi exageradamente. Para de dizer que Davi é o melhor de todos, que não foi. Tem muitas histórias ótimas de Davi, mas tem muita coisa ruim também na vida dele. Terceiro, podemos nos identificar com Saul e com Davi. Nós somos iguais a eles. E quarto, nós precisamos rejeitar qualquer tipo de liderança evangélica, cristã, religiosa, que se coloque para nós numa posição superior. Porque somos todos iguais, irmãos. Esses títulos, obreiro, líder, missionário, ministro, pastor, presbítero, bispo, como é que é? Pai, Abba Pai, apóstolo, vice-deus, quarta pessoa da Trindade, isso tudo é só mesmo para nos oprimir, isso não serve para nada. Porque nós não precisamos de títulos para reconhecer quando Deus escolhe as pessoas. Observe no texto que está claro para Samuel e está claro para o povo que Saul foi escolhido. Ele não precisa de título para isso. O problema é que quando Saul coloca a coroa sobre a sua cabeça, ele começa a achar que aquilo faz dele uma pessoa superior. É isso. Faz dele uma pessoa superior. Sabe aquela coisa que sempre acontece no mundo corporativo? O cara trabalha com você a vida inteira, na mesma sala, no mesmo setor, no mesmo departamento, né, Robson? Soldado raso igual você, carregando cimento. Um dia você continua cabo e ele vira sargento. Acabou, nem te dá mais bom dia. Não quer nem mais falar com você. Né? Você vai falar com Marvel, né? Bom dia, Marvel. Assim, Marvel não. Senhor Marvel. Pastor Marvel. Apóstolo Marvel. Como acontece às vezes, né? Qual o seu nome? Pastor Luiz. Pastor Luiz não pode ser seu nome. Não, Pastor Luiz. O cara acha, o ser humano acha que aquela posição faz dele superior. O problema de Saul não está no fato dele ter sido escolhido pelo povo, por Deus, ou seja quem for. O problema de Saul é o nosso problema. É o homem que acha que é superior, sem ser. Ele é pó, ele não é nada, mas ele acha que é superior. Saul, inclusive, vai chegar no cúmulo de achar que ele é Deus.
vai levantar um monumento em sua própria homenagem. Como? É a arrogância humana que faz isso no coração. Quando Deus diz que vai escolher um homem segundo o seu coração, é porque Deus deseja que Davi se comporte de acordo com o que está em Deuteronômio 17. Na verdade, Deus deseja que todos eles se comportem dessa maneira. Mas ninguém consegue, irmãos. E como ninguém consegue, nesse ponto é bom. Porque todas as coisas, então, convergem para Jesus. Só Ele conseguiu. Só Ele se esvaziou. Só Ele foi humilde. E por isso só Ele é o Senhor entre nós. Amém, irmãos? Só Ele é a autoridade. Só Ele é o rei. Só Ele lidera. Só Ele comanda. E ninguém mais. Ninguém mais comanda nada. Eu tive com uma amiga essa semana e ela estava falando sobre isso. De como ela saiu da igreja onde ela estava porque ela falou assim, eu não estou aguentando mais aquele sistema. A liderança fica no meu pé, quer saber da minha vida, onde eu estou, o que eu faço, para onde vou, quer que eu dê satisfação de tudo. Eu não consigo mais viver assim. Que tipo de liderança é essa? Que fica nos controlando. Toda liderança deveria apontar para Deus o tempo todo. O único papel dos líderes e pastores deveria ser ensinar a palavra, que é essa recomendação que Deus dá em Deuteronômio. Essa deveria ser a postura de Saul e Davi e de todos os reis de Israel. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, vamos lembrar da sua palavra, vamos ver o que está escrito, vamos confiar nele. É assim que deveria ser, mas infelizmente a arrogância humana faz com que o coração se desvie, perca o foco e então a gente se esquece do principal, que é apontar para o Senhor, que é apontar para o Senhor. Nesse sentido, irmãos, temos muito para aprender com Saul. O que Saul pode nos ensinar? Muitas coisas. Dentre elas, é muito fácil e muito comum começar a caminhada na presença de Deus, poderosamente ungido por Deus, e terminar no fundo do poço. O caso dele é assim mesmo. Ele começa no auge e termina no fundo, mal, numa outra religião, acreditando em outra divindade, consultando os espíritos dos mortos. Ele se perde completamente. Mas ele começa a se perder, não no final, ele começa a se perder nesse processo. Nesse processo. Então eu digo, irmãos, e termino aqui, nós temos que ser muito gratos a Deus, muito gratos a Deus, por todas as vezes que Ele nos permite tropeçar e continuar caminhando, sabe? É melhor tropeçar, ficar manco, é melhor às vezes ter a vida exposta, enfrentar dificuldades, perder um pouco dessa fama que às vezes a religião dá, para continuar nas sombras, mas continuar lúcido. É melhor assim do que ter a visão ofuscada pelo brilho do ouro, pelo brilho da glória humana que nos faz negar o Senhor. Então hoje, depois de muitos anos de caminhada, a gente acaba aprendendo que o tropeço, a falha, a fraqueza tem um valor inestimável na nossa vida, porque nos torna mais humanos. O sofrimento nos humaniza, a fragilidade nos humaniza, e quanto mais humanos e frágeis, mais a gente se dobra diante de Deus e reconhece a sua grandeza e segue em frente como dá. É melhor nas sombras do campo lá, entre as árvores, do que embaixo das luzes dentro do palácio. Porque para ficar na glória de Deus, na presença de Deus, falando em nome de Deus, só Jesus conseguiu ficar sem mancha do início ao fim. Eu encerro
citando o salmo famoso, que é o Salmo 91, salmo que você usa para espantar espíritos malignos da sua casa. Deixa a Bíblia aberta, né, para soltar um poder assim, não vai acontecer. Ah, meu Deus, né? Quantas vezes a gente lê esse salmo, né, como se ele se aplicasse a nós? Você olha para o irmão e diz: irmão, se você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansará à sombra do Onipotente. Aí o pessoal toma isso como uma promessa, né? Mas isso não tem o menor sentido. É só a gente ler o texto que vai ver. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E esse aqui, irmãos, que descansa à sombra do Onipotente, que habita no esconderijo do Altíssimo, que estava no céu, e só quem estava no céu é que pode falar das coisas do céu, esse aqui é Jesus, irmãos. Por isso que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e ele não pode ser atingido, nem a morte pôde pará-lo. Ele saiu do túmulo vivo e vive para todo sempre com glória e majestade. Só Jesus é que tem esse poder, irmãos. Só Jesus é que tem essa glória, né, de não ser pego pela serpente ou pelo laço do passarinheiro, porque nós, humanos comuns, tropeçaremos em algum momento. Então, ser como Saul é normal. Precisamos ter mais solidariedade com ele. Somos bem parecidos com ele. E a Bíblia, então, nos ensina a aprender com ele para sermos mais parecidos com o nosso Mestre, que é o Senhor Jesus.